Kremlin, o governo russo, disse hoje que seria inevitável um confronto direto com a OTAN se tropas desse pacto entrarem em combate na Ucrânia. Esse foi um comentário a uma declaração do presidente francês Emmanuel Macron sobre a eventualidade, a possibilidade, algo que não se poderia excluir, nas palavras dele, que seria o envio de tropas por meio da OTAN para a guerra na Ucrânia. Confira na reportagem. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse para jornalistas que o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia não significaria apenas uma possibilidade, mas sim um confronto inevitável entre a OTAN e a Rússia. Ontem, na conferência em Paris, para demonstrar apoio à Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron disse que, mesmo sem um consenso hoje, o envio de tropas pela OTAN para a Ucrânia não deve ser descartado e que a França faria o que fosse necessário para que a Rússia não vença a guerra. O objetivo do evento era de enviar uma mensagem de força dos líderes europeus contra Putin, mas a fala gerou mal-estar entre os próprios participantes. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que nas discussões foi definido que não haveria presença de soldados europeus ou da OTAN na guerra, nem agora nem futuramente. O Reino Unido, a Itália, a Espanha, a Polônia e a República Tcheca rapidamente se distanciaram da ideia de enviar militares. O próprio secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que não há possibilidade em estudo de atuar com exércitos na guerra. A Casa Branca e o Pentágono também foram enfáticos. We have no plans to send U.S. service members to fight in Ukraine. Após a repercussão, o ministro de Relações Exteriores da França tentou explicar a fala de Macron, dizendo que a presença em território ucraniano seria para ações como de limpeza de minas, defesa cibernética e produção de armas em loco. Desde o começo da invasão da Rússia à Ucrânia, a possibilidade de envolvimento direto da aliança militar da OTAN no conflito sempre foi evitada sob o risco de uma escalada da guerra. O apoio à Ucrânia conta com o envio de armamentos e pacotes bilionários de ajuda financeira. Sandro, começando por você aí, remoto. Sandro, o que nós vimos agora foi uma cacofonia. Um dos principais participantes da OTAN, que é o presidente da França, diz uma coisa e imediatamente é desmentido pelo seu outro principal parceiro, que é a Alemanha. Os Estados Unidos comentam. O que essa cacofonia sugere, eu quero saber a sua interpretação, é uma enorme dificuldade da OTAN de encontrar soluções para o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia, onde a Rússia parece disposta a assumir baixas inimagináveis para conquistas que, do ponto de vista estratégico, fazem sentido? Boa noite, William. Boa noite a toda a nossa audiência. Agradeço mais uma vez o gentil convite para aqui estar. Essa cacofonia, eu vou lançar aqui uma hipótese, tá? Talvez Macron tivesse levantado uma lebre, uma vez que o evento era em Paris, no sentido de talvez colocar um pouco de lado não só o fracasso ucraniano em defender Advika, sim, uma cidade pequena, mas que abre caminho para a capital administrativa de Donetsk, a província que os russos querem tomar de vez, e a própria questão da crise de munições. Parece que a gente está revivendo o ano de 1915 na Primeira Guerra Mundial. Os aliados ocidentais não conseguem suprir a Ucrânia com as quantidades prometidas. A União Europeia tinha prometido fornecer, no ano passado, 1 milhão de granadas de artilharia à Ucrânia e não conseguiu. E fica-se buscando soluções, mas parece que não há um consenso dentro da OTAN sobre como atingir essas soluções. Então, contratos. O próprio Olaf Scholz recentemente inaugurou uma planta de produção de artilharia para a Ucrânia, mas a gente só vai ver os efeitos dessa produção no final do ano e início do ano que vem. Talvez a Ucrânia não tenha todo esse tempo, porque, como você bem colocou, a Rússia está disposta, sim, a pagar um custo em sangue, mas esse custo tem um outro efeito, William, que é o efeito de desgastar as tropas ucranianas, uma vez que a gente não teve uma nova mobilização ucraniana. Então, talvez até por isso Macron esteja começando a falar em tropas
ao que os outros europeus rejeitam de pronto essa sugestão. Mas isso dá a ideia do drama enfrentado pela Ucrânia hoje. Lourival? Existem vários gargalos nessa guerra, né, do ponto de vista da Ucrânia, mas a gente podia focar neste primeiro momento nesses dois, quer dizer, a munição, né, a Rússia parece estar produzindo 2,7 milhões de unidades de munição este ano, fabricou 2 milhões no ano passado. Isso são dados da inteligência militar ucraniana e ainda, além disso, comprou 1,5 milhão da Coreia do Norte, né? Ao passo que, como o Sandro vinha dizendo, a Europa promete fabricar entre 1,5 milhão e 2 milhões de unidades este ano e os Estados Unidos ainda estão derrapando muito, tentando fabricar 36 mil por mês este ano, né? Esse é um gargalo. E o outro gargalo é homens, né, soldados. E esse, eu não quero escolher qual dos dois é mais importante, os dois são muito importantes nessa guerra, né? E realmente a Rússia tem conseguido fornecer carne de canhão, né? Enquanto que ou bucha de canhão, né? Enquanto que a Ucrânia está realmente muito, os homens que estão na linha de frente estão muito cansados. E homens que saem de casa em Kiev, em outras cidades, são pegos a laço e investigados, e por que não estão na guerra, se já estiveram na guerra. Homens de 50, 60 anos de idade estão recebendo ordens para se registrar, né, que é um passo anterior à convocação. A situação é muito dramática e é nesse contexto realmente que eu vejo o Macron falando em boots on the ground, né, em soldados, tropas terrestres da OTAN, porque isso pode realmente se revelar necessário para conter a Rússia, impedir que a Rússia avance. E a Rússia está se reorganizando militarmente, né, para dividir as tarefas. O comando, o que eles chamam de Distrito Militar do Norte, foi dividido, voltou ao que era antes de 2010, né, ao Distrito Militar de Leningrado, que se responsabiliza pela Ucrânia, e o Distrito, aliás, que se responsabiliza pela OTAN, né, e o Distrito Militar de Moscou, que se responsabiliza pela Ucrânia. Então, aí por isso, de fato, para a OTAN está muito concreta essa ideia de que a Rússia... e o Distrito do Sul se responsabiliza por toda a Ucrânia, né, assim também. Então, a ideia de que deve se anexar a Ucrânia, esse volta a ser esse objetivo da Rússia, aparentemente, pela organização que eles estão fazendo. Então, a OTAN hoje tem essa visão de que a Rússia acredita que vai vencer essa guerra, que vai ocupar toda a Ucrânia e que depois disso vai partir, provavelmente, para os Bálticos. Que é a conclusão a que se chega por dedução a partir da reorganização de todas as forças armadas russas. Volta praticamente a um esquema anterior mesmo ao fim da União Soviética. Já existiu o Distrito Central, Distrito Leningrado, Distrito do Sul, e como que as forças são organizadas, sobretudo em sentido ofensivo em relação à Europa e o centro da Europa. E as frotas voltam a ser subordinadas diretamente ao comando naval. Do Norte. É. Agora, há uma frase forte do Macron, Sandro, que é a seguinte: vamos fazer qualquer coisa porque a Rússia não pode vencer essa guerra. Em que medida a disposição que você detecta nos principais líderes ocidentais se alinha a essa frase? A Rússia não pode vencer essa guerra. Essa guerra tem sido percebida como um ponto de partida da tentativa russa e veladamente chinesa da criação de uma ordem multipolar. Uma tentativa de forçar ali uma quebra da ordem baseada em regras tão defendida pelo Ocidente, pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, é muito claro, esse é o discurso dos líderes ocidentais desde 2022, e especialmente agora, recentemente, terminou a Conferência de Segurança de Munique,
O discurso em 22 era esse, o discurso em 23 era otimista por causa da ofensiva vindoura ucraniana, que acreditava-se que colocaria a Rússia em uma situação complicada e não colocou. E agora percebe-se que os russos estão jogando com o tempo, os russos estão jogando com a capacidade de um complexo industrial militar que era considerado atrasado, mas que, para atrito, tem se mostrado muito efetivo, e ele tem sido efetivo em moer a Ucrânia. O Lorival lembrou muito bem das ordens de convocação dos homens de 50 a 60 anos. A média de idade do exército ucraniano hoje é de 43 anos na tropa. Isso é um dado terrível, porque você está subdrenando a energia do país. Os jovens fugiram para a Europa, se refugiaram, e isso foi até o ponto de queda, de troca do Valery Zaluzny, o general em chefe ucraniano, pelo Alexander Sirski, porque o anterior queria uma mobilização, inclusive trazendo esses jovens ucranianos de volta da Europa para lutar nas trincheiras contra os russos, e o Zelensky não quer assumir o custo político disso. O problema é que, como também bem dito pelo Lorival, a gente está em uma batalha de atrito, onde munição, equipamento militar e homens são extremamente importantes. Há um outro aspecto, Sandro, que você e o Lorival estão mencionando, ao qual eu queria agora colocar os nossos olhos, que é o seguinte: é muito confortável do ponto de vista militar a situação que a Rússia enfrenta. Por exemplo, se a gente considera os combates que levaram à tomada de Avdiivka, agora recentemente. Boa parte disso foi através do apoio aéreo. Os russos conseguiram, depois de muito tempo, superioridade localizada do ponto de vista do combate aéreo, porque operam lá de trás. Eles operam em cima do próprio território que os ucranianos não conseguem atacar. Os ucranianos tiveram um notável êxito em tirar a marinha russa do mar, ali embaixo, do Mar Negro. Eles mostraram que, em determinados sentidos, a operação de componentes modernos, sobretudo o drone, tanto naval quanto aéreo, conseguiu compensar a superioridade em artilharia e gente que os russos colocaram. Em que medida a tecnologia ocidental ainda altera ou não esse quadro? Eles derrubaram 2 Sukhoi 35 hoje, né? O que é notável, né? Considerando os meios que eles... Mais os 5 da semana passada. E derrubaram aquele que é o de reconhecimento, né? Que é super importante. São só 8, eles já derrubaram 2, né? É um avião que comanda, na verdade, todo o combate. Parece o AWACS americano. É a mesma coisa. É o equivalente. Bom, eles dizem que que os pilotos dos F-16 devem estar, o treinamento deles deve estar concluído em meados desse ano, e que os F-16 começam a chegar aí pelo outono ucraniano, né, o início do segundo semestre, meados do segundo semestre. Aí entra aquela equação que o Sandro mencionou, né? A dificuldade agora é a Ucrânia sobreviver até lá, né? Aguentar até lá para essa nova leva de ajuda. Os alemães ainda não decidiram entregar os Taurus, que têm aqueles mísseis que têm alcance de 500 quilômetros, que faria uma boa diferença também, né? Porque o Olaf Scholz disse que aí a Alemanha teria que se considerar em guerra. Porque os ingleses, os franceses principalmente, e os americanos também já aceitaram em grande medida que os ucranianos ataquem atrás da linha, né? Mas, de forma sutil, sem ficar fazendo muito, propagandear muito, mas os alemães são mais sensíveis em relação a isso. Então, eu acho que realmente nós estamos num momento muito crítico do ponto de vista dos ucranianos, se eles vão realmente conseguir segurar. Hoje eles perderam 2 casarias, não são nem vilarejos, né? Ali ao lado de Avdiivka, total 100 habitantes, né? Mas perderam, os russos tomaram, né? Então, assim, esses próximos meses, e o Zelensky diz que vai haver uma grande ofensiva russa em maio ou meados do ano. Então, vai ser dramático este ano. Sandro, para resumir a nossa conversa aqui, sou obrigado a pedir que você seja breve, que o nosso tempo está acabando. Quão grave é a situação do ponto de vista da Ucrânia? Gravíssima, William, gravíssima. Mais gravíssima em homens do que em materiais.
deixo aqui só uma mensagem. Essa ainda é uma guerra que o Ocidente ainda tem iniciativa, porque se ele mudar e fornecer os equipamentos, a Ucrânia ainda pode resistir a essa situação. Sandro Teixeira, professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Nosso muito obrigado, Sandro, pela sua disposição de participar em nosso Boa Noite.